Conhecendo um pouco quais são os animais que têm a maior probabilidade de ocorrência dessa doença, nós precisamos identificar quais animais realmente têm essa doença. Como nós sabemos, a ocorrência da hipocalcemia está relacionada com a diminuição da concentração plasmática de cálcio abaixo de aproximadamente 8,5 miligramas por decilitro, já que as concentrações plasmáticas ideais estão entre 8,5 e 10. Nos casos de calcemia abaixo de 8,5, o que nós vamos ter é o início de sintomas, sendo que concentrações de 8,5 até aproximadamente 5,5 miligramas por decilitro, nós vamos ter sinais mais leves, o que nós caracterizamos como o estágio 1 dessa hipocalcemia. E esses sinais muitas vezes são imperceptíveis, ou são animais com a doença subclínica, onde nós não podemos identificar sintomas facilmente visíveis. Quando identificado, esses sintomas aparecem de forma súbita e intermitente, não sendo constante a ocorrência deles, sendo que os primeiros sinais são uma leve taquicardia, a contração muscular irregular, caracterizada por tremores na musculatura e algumas vezes uma diminuição da motilidade, uma redução na atividade desse animal. Mas na grande maioria das vezes, esses animais apresentarão normais, sem comprometimento visível. A partir da redução da concentração plasmática desse cálcio, abaixo de 5,5 miligramas por decilitro, e aí estando o estágio 2, onde nós temos o maior comprometimento desse animal, variando ali na faixa de calcemia entre 5,5 até aproximadamente 4 miligramas por decilitro. Essa fase ela acontece de forma muito rápida e é nessa fase que a maior parte dos diagnósticos baseados na sintomatologia clínica é feita, sendo que esses sintomas eles são principalmente o animal deitado. O animal não consegue se levantar em função da diminuição da contração muscular, impedindo a sua movimentação. Essa diminuição fará com que o animal estará deitado nessa primeira fase, mas ainda consciente. Nós temos também ataque cardíaco, outros comprometimentos, mas o mais fácil de identificarmos é esse animal em decúbito, especialmente o decúbito external nas fases iniciais. Nas concentrações mais baixas, próximo de 4 miligramas por decilitro de cálcio, nós vamos ter esse animal já com a cabeça direcionada para o solo, mostrando que a contração da musculatura do pescoço também está diminuída. Tudo isso relacionado com todos aqueles outros sintomas que podemos identificar, como a redução do consumo, a redução da produção de leite nessas fases, e é nessa fase que precisamos agir de forma rápida, pois caso não identificamos o animal nessa fase, em poucas horas esse animal pode progredir para um estágio 3 ou pode mesmo até virar óbito, porque vai causar complicações mais sérias para esse animal ao longo disso tudo. A partir disso, caso não façamos uma intervenção rápida, a concentração plasmática de cálcio tende a diminuir a concentrações menores do que 4 miligramas por decilitro. Nesses casos, esse animal já estará em decúbito lateral, sem conseguir movimentar a cabeça, causando uma grande depressão do sistema muscular e também o comprometimento da consciência desse animal. Esse animal já está caminhando para um processo de coma e o óbito pode se estabelecer caso a intervenção não aconteça em poucas horas. E é por isso que precisamos identificar em qual das fases, em qual dos 3 estágios esse animal está. Um outro ponto muito importante para discutirmos quando a gente fala dessa sintomatologia clínica, destacando que a principal delas é o animal deitado, nós precisamos também fazer um diagnóstico diferencial dessa doença para saber se os animais realmente têm essa hipocalcemia. As principais doenças que necessitam de um diagnóstico diferencial estão relacionadas com doenças que também causam esse animal deitado, sendo que isso pode ocorrer no período pós-parto em função de um comprometimento nervoso, uma compressão de nervos durante o momento do parto, o que vai causar o animal com a dificuldade de se levantar. Pode também, no momento do parto,
acontecer lesões de fratura, de luxações ou outros comprometimentos do sistema locomotor desse animal. E esse animal também se apresentará deitado nas horas que procedem o parto. E além disso, outras doenças também podem causar isso do animal deitar, como problemas de metrite e mastite agudas nessa fase, que indiretamente estão relacionadas com a hipocalcemia, mas também doenças do sistema locomotor, como problemas de casco, uma laminite, uma dificuldade de locomoção. E também sistemas nervoso e também doenças do sistema nervoso comprometida, quando os animais apresentam, além da dificuldade de se locomover, uma alteração do psiquismo. O diagnóstico da hipocalcemia ele pode ser feito de diversas formas, sendo que algumas são mais simples de serem feitas e outras podem ter uma acurácia maior. Pensando nisso, nós temos formas práticas que envolvem todo o nosso exame clínico. Então, esse exame clínico ele deve ser completo, lembrando de todas as características desse exame, desde o histórico e a anamnese, sendo que a anamnese ela é muito importante, pois nós conseguimos juntar as características do animal, como, por exemplo, o pós-parto imediato, que é a principal fase para a ocorrência dessa doença, e a partir de então isso direciona de forma mais simples o nosso diagnóstico. Além disso, associando com os outros sintomas que também estão presentes, como a taquicardia, as movimentações, a incoordenação e a dificuldade de locomoção, nós podemos também fazer exames mais específicos, como, por exemplo, a coleta de sangue, que é o principal forma de diagnóstico, onde nós teremos uma maior acurácia, sendo que nessa coleta nós iremos enviar para o laboratório para que seja feita a dosagem do cálcio plasmático, sendo que esse cálcio plasmático irá nos mostrar qual a concentração desse mineral que está diretamente relacionado com essa doença. Pensando nisso, em bovinos nós temos duas formas bem simples de coletar o sangue. Nós podemos fazer isso através da jugular ou então na cauda do animal, sendo que a coleta na cauda ela é muito mais simples e mais rápida de ser feita quando nós temos um grande número de animais a serem coletados. Sendo assim, nós vamos mostrar agora essa principal forma de diagnóstico, onde iremos mostrar aqui nesse animal como deve ser essa coleta, que inicialmente nós iremos fazer a asepsia do local da coleta. Essa asepsia já estava previamente feita. Após a asepsia do local da cauda, nós iremos identificar o posicionamento correto, sendo que nós temos os espaços entre as vértebras coxígenas e em qualquer desses espaços nós podemos fazer a coleta. O ideal é não iniciarmos essa coleta muito próximo à base da cauda, pois qualquer interferência pode atrapalhar para outras possibilidades de acesso. A coleta de sangue na cauda do animal ela é bem simples de ser realizada, onde nós iremos identificar as vértebras coxígenas e nesse espaço entre as vértebras, independente da localização, nós conseguimos fazer essa coleta. Lembrando que aqui nós iremos fazer a coleta na veia e artéria coxígena. De forma bem simples, nós podemos iniciar em qualquer um dos espaços intervertebrais. Após a homogeneização do material, devemos realizar a correta identificação desse material para o envio para o laboratório, sendo que esse envio deve ser realizado o mais rápido possível, de forma que essa análise seja realizada em poucas horas após esse material. Caso seja necessário, esse material pode ser resfriado ou congelado, dependendo do prazo a ser realizado, e tudo isso para dosagem plasmática do cálcio, sendo que o ideal é que essa concentração seja superior a 8,5 miligramas por decilitro. Essa é a principal forma de diagnóstico, onde teremos um diagnóstico mais preciso, mas em função da dificuldade do envio desse material para o laboratório e muitas vezes o custo dessa análise, esse é um método que nem sempre ele é realizado no campo.
Até porque, nesses procedimentos, nós precisamos ter um diagnóstico rápido para que o tratamento seja estabelecido o mais rápido possível. Além da mensuração plasmática do cálcio no animal, nós temos outras metodologias que não são tão acuradas, mas em função da alta prevalência dessa doença, nós temos eficiência também nessas formas de diagnóstico, como, por exemplo, através da associação entre a anamnese, o histórico desse animal, e a sintomatologia clínica, onde nós podemos associar o caso do animal estar no pós-parto imediato, a dificuldade de locomoção e até casos mais graves dentro desses quadros de sintomatologia. Isso nos auxilia bastante e temos um diagnóstico mais rápido, aonde iremos estabelecer o tratamento. Em função disso, em função do tratamento, podemos também realizar um diagnóstico de forma terapêutica, através do tratamento desse animal, e a resposta ao tratamento nos irá indicar que esse animal apresentava essa sintomatologia em função da hipocalcemia. Esse tratamento será realizado e em poucas horas nós teremos uma resposta do animal. Essas 3 formas associadas nos mostram com grande segurança qual é o diagnóstico e fechamos o diagnóstico de hipocalcemia nesses animais. Lembrando que esses diagnósticos normalmente estão associados à sintomatologia clínica, exceto os quadros de sintomatologia subclínica, onde será necessária a dosagem do cálcio plasmático desse animal. A partir do momento que identificamos que esse animal apresenta a hipocalcemia, nós precisamos de forma rápida estabelecer o tratamento para esse animal. Como a doença é caracterizada por uma diminuição da concentração plasmática de cálcio, nós precisamos fornecer cálcio de forma instantânea para esse animal, de forma que o cálcio seja disponível para os tecidos utilizarem, diferente do cálcio que está armazenado na matriz óssea. Existem diversas formulações comerciais que podem ser utilizadas para o fornecimento de cálcio, e sabemos que o fornecimento de pequenas quantidades de cálcio nessa fase inicial já desencadeia um estímulo para o funcionamento dos hormônios, como o paratormônio e a vitamina D3. As principais formulações que nós temos disponíveis, nós faremos a infusão intravenosa do gluconato de cálcio. Esse gluconato de cálcio, em sua maioria das apresentações comerciais, tem aproximadamente 23% a 25% de concentração, o que irá fornecer uma quantidade de cálcio suficiente para o reestabelecimento da função normal desse animal. Normalmente, em função do tamanho do animal e do estágio com que iniciaremos o tratamento desse animal, é necessário aproximadamente 1 a 2 frascos desse gluconato de cálcio, que normalmente tem quantidades de mais ou menos 500 ml a 1 litro, dependendo da empresa com que iremos trabalhar. Esse fornecimento desse gluconato de cálcio, em sua grande maioria dos casos, irá restabelecer o normal de forma rápida, de forma instantânea, pois irá disponibilizar esse cálcio para o animal, fazendo com que em poucas horas ou imediatamente o animal levante. Existem alguns animais, uma pequena parcela, que são sensíveis ao fornecimento de gluconato de cálcio. Nesses animais, precisaremos buscar outras fontes de cálcio mais disponível para esse animal. Entretanto, para que isso aconteça, para que o tratamento seja efetivo e bem estabelecido, nós precisamos também proporcionar condições para que o organismo reestabeleça a normalidade, já que essa quantidade será utilizada de forma muito rápida. Então, existem outras apresentações comerciais, como pastas, gels ou formas para a administração subcutânea desse cálcio, que podem aumentar a concentração plasmática em algumas horas após o fornecimento dessa solução intravenosa para esse animal. Destacando ainda, com relação à administração intravenosa desse cálcio, um dos cuidados grandes que nós precisamos ter é com relação à velocidade de administração. A forma mais fácil de fazermos essa administração é através na veia jugular, e esse animal que estará devidamente contido, sendo que o tipo de contenção irá depender da situação do animal. Na grande maioria das vezes, esse animal estará deitado, em função dos sintomas que ele está apresentando, mas precisamos conter adequadamente esse animal para fornecer esse cálcio.
Esse cálcio ele precisa ser administrado de forma lenta, onde não podemos fornecer com uma velocidade superior a 1 gota por segundo aproximadamente, porque quando nós administramos esse cálcio de forma rápida, nós iremos causar complicações. Sabemos que o cálcio em altas concentrações ele pode ser cardiotóxico, e esse animal que recebe uma administração rápida de cálcio, ele pode ter alterações cardíacas e vir a óbito em função dessa administração errada. Então esse tratamento, que é extremamente simples, eficaz e barato, ele também precisa ter algumas precauções para ser realizado. Lembrando que essa é uma forma de tratamento que precisa ser restabelecida de forma imediata. Quanto mais rápido fizermos isso, melhor vai ser a resposta e maior vai ser a chance desse animal desenvolver menos sintomas e menos complicações das outras doenças.